Olá, Campo Grande, olá, Mato Grosso do Sul, olá, Brasil, né? Nós vamos para o Brasil, mundo afora, com informações, com o programa Nota 10, um programa cheio de alegria, um programa cheio de gente bonita, só nota 10. E por falar em nota, você lembra de nota, você lembra de dinheiro, né? Nota, moeda, você lembra de uma série de coisas. E eu vou falar com uma pessoa que vai falar sobre financeiro. Tá? O sistema financeiro, vai falar sobre o seu dia financeiro, vai falar sobre grana, como ganhar bem, como colocar o seu dinheiro para render. Eu vou falar nada mais, nada menos que a Adriana Andrade, que é lá da BDM Digital, e você vai ficar sabendo, como eu também, que eu já sei, viu? Agora eu vou saber mais um pouco. O que é BDM? Olá, Adriana, tudo bem? Oi, Marinalva, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês para passar um pouquinho mais de informações sobre o BDM Digital. O BDM Digital, de uma forma assim, bem resumida, mas eu gostaria um pouco de contar a evolução da história do BDM, até para facilitar um pouco o entendimento, para as pessoas entenderem a diferença entre o BDM Digital e outras moedas digitais, porque nós temos uma finalidade e um propósito muito bem definido que nos diferencia, então, das demais. Aí, se você me der a oportunidade de contar um pouquinho, rapidinho aí dessa história, para a gente entender. Mas o BDM, ele é um dinheiro digital. O BDM ele não nasceu da noite para o dia, não é um modismo aí, pegando carona nessa coisa de futuro, né, de avanço de tecnologia, porque hoje é tudo digital, então, não. O BDM ele tem toda uma história de mais de 20 anos, e que eu tive a oportunidade de acompanhar essa história por 14 anos. Então, o BDM ele foi criado pelo Ecossistema Dáquila. O Ecossistema Dáquila é uma instituição sem fins lucrativos e que desenvolve pesquisas em várias áreas do conhecimento. São pesquisas no sentido de promover oportunidades e soluções para a gente desenvolver uma sociedade mais justa, através de criando oportunidades, desenvolvimento em todos os sentidos, porque, na verdade, o que nós buscamos é o bem comum. Então, qualquer melhoria que a gente puder desenvolver e disponibilizar para a comunidade ou para a sociedade, para que a gente tenha uma sociedade melhor, então essa é a grande finalidade do Ecossistema Dáquila. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sim. te interrompendo. As pessoas perguntam se ela tem alguma coisa a ver com criptomoeda. Aí que está a dúvida, tá, vai chegar lá, eu vou contar um pouquinho da história, então, daí vocês tá. vão entender. Então, dentro do Ecossistema Dáquila, como nós temos desenvolvendo pesquisas em várias áreas, obviamente, uma dessas áreas seria o que nós chamamos de... Porque quando a gente pensa em desenvolvimento do ser humano, nós pensamos em desenvolvimento no sentido geral. Então, não só na questão ligada à saúde física, emocional, etc., mas também, óbvio que a gente tem que pensar no lado financeiro, porque quando eu tenho oportunidade para desenvolver o meu negócio, quando eu tenho dignidade para caminhar com as próprias pernas, enfim, eu consigo estar mais tranquila e dessa forma eu vou focar melhor naquilo que eu posso desenvolver em mim e eu chegar no meu potencial, vamos dizer assim. Então, é importante que a gente crie também soluções e oportunidades para criar possibilidades nessa área financeira também. Então, quando eu cheguei aí no Ecossistema Dáquila, antigo projeto Portal na época, a primeira palavra que eu ouvi foi dourado, porque uma das pesquisas que já vinha em desenvolvimento, na verdade, um dos projetos que já vinha em desenvolvimento era justamente uma intenção que a associação tinha, na época, de criar uma economia interna independente, até para que facilitasse entre os associados, enfim, a gente fazer as nossas coisas, pagar as nossas coisas entre os próprios associados. Isso ia facilitar a vida, só que, ao mesmo tempo, seria uma oportunidade para a gente começar a desenvolver um mecanismo que pudesse nos possibilitar essa economia interna independente. Bom, óbvio que daí saiu toda uma bagagem e uma base
para o que se tornou o BDM hoje. Bom, acompanhando todo esse caminhar dessa história, eu tive a oportunidade de presenciar que, durante várias etapas desse processo, a não ser isso é uma curiosidade, você sabe o que significa o BDM? Pois é. BDM significa... Não vou me arriscar, não. É Bônus Dourado Mercantil. Sim. Então, o que eu acabei de falar para você, quando eu cheguei lá em 2007, a primeira palavra que eu escutei foi dourado. E esse dourado, né, segundo aí o idealizador hoje o BDM, mas o BDM sempre foi dourado, foi justamente criar um sistema interno financeiro, e a gente deu esse nome de dourado na época. Eu até fiquei muito curiosa em relação a esse nome, por que dourado, né? Mas a explicação foi que essa palavra ela está associada à prosperidade e à multiplicação. E ela hoje está toda dourada, né? Está toda lá chique. Ouro é coisa boa. Então, o que nós acompanhamos ao longo desses 20 anos aí, no meu caso, que eu acompanhei, 14 anos, tivemos vários mecanismos, né? Por exemplo, o BDM já foi título patrimonial durante um período, depois ele foi crédito patrimonial durante um período. Então, assim, nós tivemos várias moedas de troca internamente que nós testamos entre nós. Algumas delas a gente até conseguiu levar para as comunidades Rochedo, Corguinho, Taboca, as comunidades ali no entorno, justamente porque, bom, se deu certo aqui, vamos ver como é que vai funcionar uma comunidade maior, envolvendo mais comércios, envolvendo mais pessoas, porque é dessa forma que a gente consegue ir moldando um projeto para ele ficar na condição de você realmente disponibilizar para todas as pessoas. Então, a gente precisa testar, a gente precisa avaliar, e não tem outra forma de você fazer isso se você não experimentar. Verdade, né? Então, tem que passar pela experiência. Inclusive, até agradecer aí o pessoal de Rochedo, Corguinho, Taboca, as comunidades ali, porque eles foi um fator muito importante para o BDM chegar no ponto que chegou hoje. Maravilha, porque né? eles nos ajudaram aí a ir testando, e a gente pôde, através dessa parceria que nós fizemos com essas cidades aí, ir ajustando, aprimorando, para chegar no que a gente tem hoje. E aí o interessante é que isso foi um grande aprendizado durante esses anos todos. Então, ele já foi dourado crédito patrimonial, ele já foi dourado título patrimonial, e daí a última versão que nós chegamos foi o BDM físico. Sim. Então, aí, nessa fase do BDM físico, a gente chegou a criar realmente uma cédula, né, física do BDM, e aí, novamente, buscamos de novo o apoio das comunidades de Rochedo, Corguinho, Taboca. Por quê? Porque a gente precisava, nesse momento aí, justamente assim, já não era nem testar a moeda, porque a gente sabia que seria o dourado. Certo. Né? E óbvio que depois de internamente a gente usar algumas denominações, por várias questões, inclusive questões legais e tudo, entendemos que precisaria ser um bônus. É por isso que a gente chegou nesse nome, Bônus Dourado Mercantil, mas você pode ver que o dourado ele vem desde 20 duas décadas, né? É um dinheiro digital, é uma moeda digital, isso, exatamente. Uma moeda de compra, de venda. Como é que a gente testou isso junto à comunidade? Na verdade, é uma forma de pagamento. O BDM é uma forma de pagamento. E certo. Nós utilizamos essa forma de pagamento na versão física, nessas cidades. Né? O pessoal nos apoiou aí. Mas quando nós estávamos nesse teste aí da cédula física, em paralelo, o BDM versão digital já estava em desenvolvimento. Por quê? Porque óbvio que já tem um tempo que já tínhamos percebido, por conta dessa questão da revolução tecnológica, que a gente já vem acompanhando já tem um tempinho. É óbvio, né, por uma questão óbvia mesmo, de acompanhar o progresso, de acompanhar as mudanças e as transformações causadas por toda essa transformação
que essa revolução tecnológica está fazendo com o mundo inteiro, se você não se posiciona, se você não se adapta, você fica para trás. Com certeza. Então, mas a gente precisava testar o mecanismo em si mesmo, a parte mais operacional, a parte de liquidez, essa coisa toda. Então, por isso que a gente trabalhou com o BDM físico durante um tempo, mas a gente já estávamos desenvolvendo o BDM digital, justamente para a gente poder acompanhar essa tendência que hoje nem se fala mais que a economia digital é uma tendência de futuro. Exato. A gente entende que esse futuro ele já é presente. Verdade. Que, inclusive, esse próprio advento aí do Covid, dessa pandemia, ele acabou antecipando mais ainda. Antecipou, porque muita gente ficou online, ficou digital. Exatamente. Então, assim, ficou na internet. As empresas, para acompanhar essa mudança toda, teve que se virar. Compras e vendas, tudo na era digital. Exatamente. Mas, Adriana, era digital. Quando você falou, a gente demora um pouquinho para captar, né? Eu acredito que a pessoa que também está aí nos assistindo, demora um pouquinho para captar o que é o BDM digital. Eu vou convidar você para vir mais vezes no programa, para ir falando por etapas, porque é realmente complicado, porém não é tanto. Não, né? Não. Fácil, entrou, já era. Você entrou, isso já era, porque o Paulo já entendeu. O importante de pontuar que o BDM, ele tem uma história. Certo. Uma história que é formada por muitas mãos, construída por muitas mãos, construída por muitos rostos CPF, são pessoas, são milhares de pessoas que estiveram envolvidas no desenvolvimento. Outra coisa, o BDM digital é sim uma moeda digital, nós usamos o sistema de criptografia no sentido de proteção dos dados, certo. Porque é o que a gente tem assim, em termos de tecnologia de proteção de dados, que nós conhecemos, é justamente o sistema de criptografia. Mas esse sistema não é exclusivo de moeda digital. Você pode ver que o WhatsApp também usa criptografia. Exato. E várias outras instituições também usam de criptografia para poder justamente assegurar a proteção dos seus dados. Que legal. Então, não é uma coisa só de criptomoeda, né? Agora, a grande diferença é que o BDM, desde o início, o grande objetivo dele realmente foi ser uma moeda de pagamento, uma forma de pagamento. Certo. Só que o grande diferencial é uma forma de pagamento que valoriza. Entendi. Porque a ideia é, cada vez que eu movimentasse ali internamente, e aquela moeda, seja lá qual que a gente estava usando naquele período, voltasse, vamos supor, que ela deveria voltar, mas de forma valorizada. Entendi. Então, à medida que você movimenta, valoriza e daí você multiplica. Por isso o dourado está ligado a essa questão da multiplicação. Que legal. Então, o grande lance, e até para ajudar as pessoas a entender um pouquinho a grande diferença, é que o BDM ele tem um foco social. Já as demais criptomoedas, elas são criptomoedas que foram criadas para grandes investimentos, são moedas de cunho especulativo, já o BDM não. Se você entrar, por exemplo, numa Finanças da Vida ou em qualquer uma dessas plataformas que negociam moedas, você não vai encontrar o BDM lá. Entendi. Porque não é a finalidade do BDM. Entendi. O BDM ele sempre nasceu para ser o nosso dinheiro digital. Bacana. Agora, através dessa tecnologia de blockchain, né, que me dá a condição assim, de eu mesma ser dona do meu próprio banco, isso faz toda a diferença para o BDM. Por quê? Primeiro que o BDM ele tem endereço fixo, né? Maracaju 1297, centro. Eu já estive lá, hein? É bonito lá, muito bonito. Enfim, nós temos CNPJ, nós temos endereço. Vamos passar o endereço e o telefone que as pessoas podem estar curiosas, querer saber mais. Claro, então, é Rua Maracaju 1297, o telefone é 99900-9991. Gente, são tantas informações que eu peço que você entre aqui, já está aqui, aqui, para que vocês entrem em contato, porque a gente não vai conseguir te mostrar tudo aqui no programa. Não. Então, eu quero convidar você para vir mais vezes no programa, ter aquele toque financeiro, aquele momento financeiro, claro. para dar aquelas dicas para a gente, que eu tenho certeza que já acendeu uma luz aí na cabeça do povo. A minha já acendeu dos dois lados. Tá toda O interessante o BDM digital é um dinheiro digital para todos.
Que bacana. Então precisa ser simples e precisa realmente ter condições de chegar na mão. Então precisa ser simples. Porque a ideia realmente é alcançar todas as pessoas e não só uma minoria. E trazer prosperidade para todo mundo de forma igual. Viu? O nosso podcast hoje foi com a Adriana, lá da BDM Digital. Quero mandar um abraço pro pessoal, que sempre vou lá, tomo aquele cafezinho gostoso. Até o biscoitinho da Adriana, vou lá e como todo o biscoitinho da Adriana. O Urandir, quero mandar um abraço para ele, muito grande. E ele foi, ele que é um dos pesquisadores da Dáquila, e uma pessoa muito, mas muito inteligente. Tanto é que recebeu a homenagem, você também foi homenageada no aniversário de Campo Grande com a nossa medalha, a Cidadã Nota 10, Cidadão Nota 10. E eu tenho certeza, está ligada a antena sua e a minha também. Ela vai voltar novamente e vai explicar, vai vir por etapas. Isso, ela deu exatamente. um geral hoje, mas ela vem por etapas para mostrar para a gente o que é dinheiro digital. Hoje foi só um pouquinho da evolução da história do BDM, para ver que o BDM realmente ele foi criado sobre uma base sólida. Que legal. Então, olha, tem história. Obrigada por você ter Muito vindo. obrigada. Amei, viu? Falou em dinheiro, ó, faz aquele barulhinho da máquina lá. E daí, da próxima vez, então, a gente traz mais informações para vocês. Legal. Gente, podcast hoje falando sobre BDM Digital e a gente volta com muitas informações nos próximos programas. Adriana, obrigada. Nota 10 para você. Obrigada, hein? Obrigada, eu. BDM Digital.